Porque se o dia em que Jesus não nos curar, o dia em que Jesus não nos dá o emprego em que nós queremos, o dia em que o desemprego bater na nossa porta, a enfermidade bater na nossa porta, o dia em que nós não temos aquilo que sonhamos, é nesse momento em que nós vamos verdadeiramente saber quem que Jesus é para nós. Quem que Jesus é quando as coisas não estão dando certo. E se alguém parasse na rua, você, e te fizesse uma pergunta, ou melhor, vamos imaginar um cenário. Vamos imaginar que Jesus, o próprio Jesus, aparecesse para você, aí do seu lado, num jantar, na janta, ou talvez no almoço, ou no seu café da manhã, você escolhe o momento, e você tivesse a oportunidade de conversar com ele, e Jesus te fizesse uma pergunta, só uma pergunta, e a pergunta dele fosse essa: o que você diz que eu sou? Ou melhor, o que eu sou para você? O que Jesus é para você? Se essa fosse a pergunta dele, o que você faria? Qual seria a sua resposta? O que Jesus é para mim? Qual é a nossa resposta? Vamos ler um texto? A Bíblia nos fala em Marcos, no capítulo de número 8, o versículo de número 29. Versículo de número 28. Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, Jesus perguntando. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Amém? Essa pergunta, essa passagem, ela é extraordinária. O que Jesus é? Não para o mundo, mas para mim. Jesus vai fazer um censo do IBGE de Jesus. Jesus reúne os seus discípulos no capítulo de número 8 e faz uma pergunta. Jesus diz: olha, o que os homens estão dizendo que eu sou? Jesus está no auge do seu ministério, Jesus está curando, Jesus está ressuscitando, Jesus está abrindo os olhos do cego, Jesus está restaurando os coxos, eles estão andando, milagres estão acontecendo, o nome de Jesus está sendo divulgado em todos os cantos de Israel. Aonde Jesus chega, agora tem multidão. Se ele entra na casa, as pessoas aglomeram a casa. Se ele vai para a praia, as pessoas enchem a praia. Aonde Jesus chega, uma multidão vai acompanhar ele. Mas Jesus tem uma pergunta: o que a multidão está dizendo que eu sou? Então os discípulos dizem o que a multidão está falando. Jesus vai falar assim: olha, os discípulos vão dizer: Jesus, a multidão está falando que o Senhor é um dos profetas, que o Senhor é o Jeremias, outros falam que o Senhor é Elias. O Senhor é um profeta, o Senhor é um dos grandes profetas. O Senhor é um homem usado por Deus. Jesus agora muda a pergunta. Jesus não quer saber o que o povo diz, mas Jesus quer saber o que os discípulos dele estão dizendo. Então Jesus olha e diz: mas vocês, o que vocês dizem que eu sou? Nessa hora dessa pergunta, Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo. Mas esse cenário nos traz uma lição muito importante. E é isso que nós devemos pensar sobre a nossa vida. Quem que Jesus é para mim? Quem que Jesus é? Porque o Jesus para a multidão era um Jesus verdadeiro. Jesus realmente, ele era um grande profeta. Jesus curava, Jesus transformava, Jesus estava ressuscitando os mortos. Jesus era visto pela multidão como um grande profeta. E era isso. Aonde Jesus passava, sinais de Deus aconteciam. Sinais de Deus eram realizados. Mas Jesus queria saber o que Jesus era para um círculo de pessoas mais íntimas. A grande verdade é que se nós olharmos Jesus como um profeta, nós não vamos ter uma revelação completa de quem Jesus é. Se nós olharmos para Jesus e ver ele somente como um profeta, nós vamos ser daqueles que procuram Jesus só quando nós estamos precisando de um milagre. Nós vamos ser aqueles que procuram Jesus só quando as coisas estão difíceis.
Só quando eu preciso de um milagre urgente, eu vou visitar um profeta. E Jesus, ele é muito mais do que isso. Jesus, ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, quem que Jesus é para você? Quem que Jesus é? Jesus para mim, ele é o Salvador da minha alma. Jesus é meu tudo. Jesus, ele é aquele que morreu na cruz para me salvar. Quem que Jesus é para você? Porque se o dia em que Jesus não nos curar, o dia em que Jesus não nos dá o emprego em que nós queremos, o dia em que o desemprego bater na nossa porta, a enfermidade bater na nossa porta, o dia em que nós não temos aquilo que sonhamos, é nesse momento em que nós vamos verdadeiramente saber quem que Jesus é para nós. Quem que Jesus é quando as coisas não estão dando certo? Quem que Jesus é para você quando você não alcança aquilo que você queria? Quando você ora, jejua e você não tem a resposta que queria? Quem que Jesus é para você? O Jesus profeta? Quem que Jesus é? Se Jesus for para você mais um profeta, eu quero te dizer uma notícia muito triste, que Jesus não vai cumprir as suas vontades e os seus anseios. E vai ter situações que você não vai ter aquilo que você procura. Mas, se Jesus for para você, o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que morreu na cruz para te salvar, independente do que aconteça aqui, você sabe que ele morreu para te salvar, que ele morreu para me salvar, você vai ter a convicção de quem Jesus é. E quando alguém te parar na rua e te perguntar quem é Jesus para você, você pode dizer: Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo morreu para me salvar. Ele é tudo para mim. Que Jesus seja não somente um profeta, que Jesus não seja somente alguém que cure, alguém que te responda no momento de angústia, mas que Jesus seja o seu tudo, que Jesus seja a sua vida, que Jesus seja o ar que você respira, que Jesus seja o centro da sua existência e que você possa dizer como Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que você possa conhecer essa revelação de Jesus na sua vida e na sua história. E eu quero orar com você nesse momento. Senhor, em nome de Jesus eu oro, Pai. Eu oro para que o Senhor nos dê um entendimento mais amplo, Senhor. Uma compreensão maior a respeito de Jesus. Nós não queremos ter Jesus como a multidão, porque a mesma multidão que via Jesus como profeta é a mesma multidão que abandonou Jesus, que pediu para que ele fosse crucificado. Senhor, mas nós queremos ter a revelação do Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós queremos ter a revelação de que o Senhor é o Cristo, o Salvador da nossa vida, o Salvador da nossa alma. Senhor, então que nós possamos ter isso na nossa vida, a revelação do Cristo sobre nós, Senhor. Então nos ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, e em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.